Olá pessoal, aqui é o professor Meca da Oficina do Estudante, sejam bem-vindos ao nosso portal. Hoje nós vamos falar de empuxo. Então, dentro do assunto fluidostática, nós vamos falar sobre empuxo. Vamos considerar o fluido em equilíbrio, nós não vamos considerar um referencial acelerado. Eu poderia pegar o recipiente e acelerar, mas nós estamos considerando agora o fluido em equilíbrio estático, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre a força de empuxo. O empuxo é uma força vertical dirigida para cima, equivalente ao peso do fluido deslocado. Então o que acontece? Quando você tem um fluido é tudo aquilo que pode fluir, tá? Não necessariamente é líquido, as pessoas falam muito de empuxo em líquidos. Não precisa ser líquido, pode ser qualquer coisa fluida. O ar, existe o empuxo do ar, tá? Então, fluido. Quando eu pego e insiro algum objeto num fluido, esse objeto ocupou o espaço que até então era ocupado por esse fluido. Então eu coloquei um exemplo aqui, em que eu peguei esse cubo e coloquei dentro de um fluido qualquer. Pode ser água, óleo, qualquer fluido. Nós já vimos lá, no inicinho do curso de fluidostática, bem no comecinho, falando sobre pressão, né? Princípio de Stevin, pressão é μgh, né? Onde H é a profundidade com relação à superfície aqui, né? Então imagina que aqui é a superfície do fluido. O que a gente percebe, pessoal? Esses pontos laterais estão à mesma profundidade, portanto eles têm a mesma pressão. Essas pressões laterais, elas se cancelam. Note que eu coloquei um vetorzinho aqui indicando, né? E cada vez maior. Por quê? Vocês sabem que quanto mais profundo eu tiver, maior a pressão. E aí você percebe o quê? Que a pressão aqui embaixo desse bloco é maior do que a pressão em cima. A pressão embaixo é maior que a pressão em cima. Como a pressão de baixo é maior do que a pressão de cima, vai surgir uma força vertical para cima de nome empuxo. Essa diferença entre as pressões vai gerar esse empuxo aí. Não esqueçam de marcar a força peso. Então, esse corpo também tem a força peso. Ok? Bom, eu fiz de dois jeitos aqui, né? Um jeito um pouquinho mais complicado e um jeito mais simples de você calcular o empuxo. No final, pessoal, o que importa é como calculá-lo, tá? Mas eu mostrei as formas de chegar nesse valor. Como há essa diferença de pressão, eu coloquei aqui, ó, P2 menos P1, que é a diferença entre essas pressões, é μgh. Esse H é a diferença entre as profundidades. Quando você pega essa profundidade maior, essa profundidade menor, isso aqui é o nosso H. Tá certo? Esse é o princípio de Stevin. A diferença entre as pressões é μg, a diferença entre as alturas. O que eu fiz, turma? Multipliquei os dois lados por área. Já vou entender porque a gente multiplicou por área. Vamos lembrar uma equação? Pressão é força sobre área. Então, força é pressão vezes área. Como aqui eu já tinha pressão, se eu multiplicar por área, eu tenho a força. E essa força, o nome dela é empuxo. Então, pressão vezes área é o empuxo, é essa força. Olha que interessante isso aqui. Área vezes a profundidade seria esse H vezes essa área aqui, ó, dá o volume, né? Área vezes a altura é o volume. Então fica μg volume. Então é assim que a gente calcula o empuxo. μgv. μ é a massa específica do fluido. G, aceleração da gravidade. E V é o volume imerso. É só o volume que está submerso, tá bom? Claro que no exemplo eu fiz o desenho com o volume inteiro imerso, mas se ele tivesse metade, 20% imerso, a demonstração seria a mesma, tá? Porque aqui entraria o volume imerso e não o volume do corpo, tá? Como a gente vai considerar o fluido incompressível, né? O fluido incompressível, não consigo comprimir o fluido, a gente vai considerar a densidade e a massa específica como sinônimos. Lembrando, massa específica é para substância, densidade é para corpos. Mas como o fluido é incompressível, né, e composto do mesmo material, a gente pode considerar a massa específica e a densidade como sinônimos. Então, onde está a massa específica? Pois densidade, só trouxe o volume imerso para cá e a gravidade. Por que eu fiz desse jeito? Porque aqui lembra aquela música do Martinho da Vila, é devagar, é DVG, é DVG. Não esqueça, densidade do fluido, volume imerso e gravidade, ok? Outro jeito de você demonstrar essa equação de um jeito mais rápido, já que o empuxo equivale ao peso que eu desloquei, ao peso do fluido que eu desloquei, olha o que eu escrevi aqui, o empuxo é o peso do fluido deslocado. Então, o empuxo é
Peso é massa vezes a gravidade. Só que como é o peso do fluido, é a massa do fluido. Lembrando que densidade é massa sobre volume, densidade é massa sobre volume, massa é densidade vezes volume. Substituindo aqui, fica densidade de quem? Não era a massa do fluido? Então, densidade do fluido. Volume de quem? O volume deslocado. O volume deslocado nós chamamos de volume imerso. É só o que está dentro, vezes a gravidade. Então, chegamos na mesma equação de uma maneira diferente. Esse jeito é mais fácil, né? Mais fácil de você entender que o empuxo é devagar, é DVG. Não esquece disso. Densidade do fluido, volume imerso, só o que está dentro, vezes a gravidade. Vamos analisar agora a parte da dinâmica. Se o valor do empuxo ganhar do peso, se o empuxo ganhar do peso, ou ele está subindo, acelerando, ou ele está descendo, retardando. Ou ele sobe acelerado, ou ele desce retardado. Vamos entender como que seria esse exemplo. Peguei uma bola, enchi dentro da água. O empuxo vai ser enorme e essa bola tende a subir acelerando. Só que se eu pegar essa mesma bola e der um tiro dentro da água, ela primeiro desce retardando, depois sobe acelerando. Então são esses os dois casos do empuxo, maior que o peso. Se o peso for maior que o empuxo, é que nem pegar uma pedra e soltar dentro da água. Ela desce acelerando. Só que se eu pegar essa mesma pedra embaixo da água e jogar para cima, ela sobe retardando, desce acelerando. E se o empuxo for igual ao peso? Aí você tem uma situação de equilíbrio. Ou ele está em repouso, tá? Não necessariamente, turma, ele está boiando. Ele pode estar em equilíbrio inteiro, submerso, tá? Ou ele pode estar uma parte fora, uma parte dentro. Ou ele pode estar com um movimento retilíneo uniforme, já que a aceleração é zero. Né? Empuxo igual ao peso é aceleração zero. E a aceleração zero ou é repouso ou é movimento retilíneo uniforme, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo numérico. Vamos lá então, pessoal, para os nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu peguei aqui para vocês é um corpo em equilíbrio. Ou, se preferir, o corpo boiando, como mostra a nossa figura. Primeiro passo, você vai colocar as forças que atuam nesse corpo. Força peso, para baixo. Força que o planeta puxa o corpo para baixo. E a força de empuxo, como eu já falei para vocês, força de empuxo aí. Bom, turma, se eles estão em equilíbrio, essas forças têm que ter módulos iguais. Cuidado para não falar que essas forças são iguais. O peso está para baixo e o empuxo está para cima. Se você quiser ser bem criterioso, você coloca assim no vestibular, ó. Empuxo mais peso igual a zero. Se você quiser fazer uma coisa mais simples, mais fácil, você coloca o quê? Direto. Empuxo igual a peso. Qual a diferença do de cima para de baixo? A soma dos vetores dá zero. No de baixo eu estou falando, a força que puxa para cima é igual a força que puxa para baixo em termos de valor. Ok? Bom, já aprendemos a calcular o empuxo é devagar. Então é a densidade do fluido, o volume imerso vezes a gravidade, e peso vocês sabem que é a massa vezes a gravidade. Como é o peso do corpo, é a massa do corpo vezes a gravidade. Cancelando a aceleração da gravidade, ficamos com densidade do fluido, volume imerso é igual. Massa, gente, vamos lembrar a equação? Densidade é massa sobre volume. Massa é densidade vezes volume. Então, como é massa do corpo, eu posso trocar por densidade do corpo vezes volume do corpo. O que nós podemos fazer? Ó? Passar o volume do corpo para cá e a densidade do fluido para lá. Então, fica volume imerso sobre o volume do corpo, é a densidade do corpo sobre a densidade do fluido. Essa relação, gente, é muito importante que vocês saibam. É óbvio que dá para você demonstrar, como nós fizemos aqui, mas isso é legal. Por quê? A relação entre os volumes imerso e total é a relação entre as densidades do corpo e do fluido. Essa relação é muito bacana, porque olha só, vamos pegar, por exemplo, o gelo. O gelo, turma, ele tem massa específica 900 kg por metro cúbico. Se você preferir, na química a gente usa muito, né? Na química a gente usa o quê? A densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui, gente, equivale a 1000
quilogramas por metro cúbico. Nesse caso, como é proporção, é divisão aqui, você não é obrigado a usar o sistema internacional. Mas caso você vá calcular o empuxo de verdade mesmo, e não uma relação, você é obrigado a usar em quilograma por metro cúbico. Por isso que eu já falo para você, fica bastante atento. Falou em empuxo, não usa mais grama por centímetro cúbico, usa quilograma por metro cúbico, ok? Então quando a gente pega um gelo que é colocado dentro da água, olha o que vai acontecer. Vamos para essa equaçãozinha aqui, ó. Volume imerso sobre o volume do corpo é a densidade do corpo. A densidade do gelo é 900, gente. 900. A densidade do fluido, o gelo estaria imerso na água, que é 1000. Se você cancelar aqui, ó, fica 90%. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó. Volume imerso por volume do corpo é 90%. Multiplicando para lá, o volume imerso é 90% do volume do corpo. E isso é muito bacana. Isso faz com que a gente entenda por que o iceberg tem 90% do seu volume dentro da água e só aparece 10% para fora. Por quê? Como a densidade do iceberg é 900 e a densidade da água é 1000, essa relação permite você notar que 90% fica dentro e 10% fica fora. Cuidado quando ele fala volume imerso é dentro, volume emerso é fora. Às vezes o enunciado sacaneia. Então, nesse caso, eu teria 10% de volume emerso e 90% de volume imerso. Uma coisa para você prestar atenção também que é legal, essa densidade de 900, ela é muito próxima de 1000. Por isso que a maior parte ficou dentro, 90% ficou dentro. Quando o corpo ele é pouco denso, se a densidade fosse 10, 50, ele ficaria com grande parte para fora. Né? As pessoas confundem denso com leve. O corpo, entre aspas, levinho, ele vai ficar com bastante coisa, bastante volume emerso. Pouco volume imerso. Perfeito? Vamos para o segundo exemplo agora, que é um exemplo mais bacaninha, que não envolve só a parte de equilíbrio. Ele envolve um corpo que está dentro de um fluido, que no caso é a água. Perfeito? Então nós temos um corpo aqui dentro da água, um fiozinho segurando, e eu vou cortar esse fio. Quando eu cortar esse fio, o corpo pode ser que afunde, pode ser que suba, pode ser que fique parado. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Coloquei aqui uma distância de 15 metros entre a superfície do corpo aqui e a superfície da água, tá certo? Vamos ver o que acontece. Passo a passo. Primeiro vamos entender o que acontece. Densidade da água vale 1000, do corpo 500 e o volume do corpo 1 metro cúbico. Primeiro passo, gente. Se eu tenho o volume do corpo e a densidade do corpo, eu posso achar a massa. Então vamos lá. Densidade é massa sobre volume. 500 é igual a massa sobre o volume é 1 metro cúbico. Portanto, a massa dá 500 quilogramas. Essa é a massa do corpo, ok? 500 quilogramas. Facilitou, né? Por quê? Se são 500 quilogramas para cada metro cúbico, 1 metro cúbico, 500 quilogramas. Vamos achar o peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. 500 vezes 10. Quanto que dá o módulo do peso? 5.000 newtons. Então esse é o peso desse corpo. Vamos agora calcular o empuxo e ver se o empuxo é igual ao peso em módulo, se o empuxo ganha do peso, portanto ele vai subir, ou se o empuxo perde do peso e, portanto, ele vai descer. Lembrando, o empuxo é devagar, é DVG. Densidade do fluido, 1000. Volume imerso. Veja que o volume imerso é inteiro, né? Ele está inteiro, então o volume imerso é 1 vezes a gravidade, aceleração da gravidade, que é 10. E aí o empuxo vai dar 10.000 newtons. Ó. O que você conclui? Como eu tenho 10.000 newtons de empuxo para cima, já cortei o fio, e 5.000 newtons do peso para baixo,
esse corpo vai subir acelerando. Beleza? E aí, gente, aí dá pra gente fazer um link bem bacana com os assuntos que nós já vimos anteriormente. A gente pode fazer um link com o movimento uniformemente variado, né? E aí é muito legal, porque olha só, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a força resultante? Eu vou ter 10.000 newtons para cima, menos o peso, que é 5.000 newtons para baixo. É igual a massa vale 500, vezes a aceleração. 10.000 menos 5.000 dá 5.000, 5.000 dividido por 500, a aceleração dá 10 metros por segundo ao quadrado. Para cima. Significa que é como se eu ligasse uma gravidade para cima. Esse cara vai cair, entre aspas, em queda livre para cima. Bom, agora dá pra gente fazer um monte de coisa. Podemos aplicar, né, o sorvetão. Lembra do sorvetão? Ó, já achei a aceleração. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O espaço que ele percorreu vai ser 15, para ele chegar até aqui. Espaço inicial, podemos considerar aqui 0, aqui 15 é o final. Velocidade inicial, ele cortei o fio, então a velocidade inicial era 0. A aceleração é 10 t quadrado sobre 2. E aí, gente, vai ficar o quê? Ó? 15 é igual a 5t quadrado. T quadrado igual a 3. Portanto, t igual a raiz de 3 segundos. Esse é o tempo que esse corpo demora para sair daqui e chegar até lá em cima. Ele poderia também perguntar para a gente qual velocidade que ele atinge, né, aquela extremidade. E aí você poderia aplicar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. V igual a 0, partiu do repouso, a aceleração é 10 e o tempo é raiz de 3. Portanto, a velocidade seria 10 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Então isso aqui é bacana. Quando você calculou o impulso e calculou o peso, você pode fazer o princípio fundamental da dinâmica, que é a força resultante é massa vezes aceleração. Achando a aceleração, você pode aplicar um sorvetão, pode aplicar um vovô ateu, e aí você acha a velocidade, o tempo e o que for solicitado no enunciado. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.